Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa, que nos acolhe em vários dos seus espaços mais emblemáticos. O nosso convidado de hoje é o Comandante Nuno Leitão. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado, nós. Pelo nosso convite. O Comandante Nuno Leitão ingressou na Marinha Portuguesa em 1988, especializou-se em mergulhador-sapador, tendo assumido em 1994 o comando do Destacamento de Mergulhadores-Sapadores número 2. Em 2000, iniciou uma comissão de serviço no Instituto de Socorros a Náufragos. E 3 anos depois, assumiu funções de adjunto no gabinete do Ministro da Defesa Nacional. É promovido a oficial superior em 2007 e em 2014 é nomeado chefe do Gabinete de Informação e Relações Públicas da Autoridade Marítima e porta-voz do Almirante da Autoridade Marítima Nacional. Em 2017 é nomeado para novas funções na recuperação do património histórico da Marinha e desde 2019 tomou posse como diretor do Aquário Vasco da Gama. Comandante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por nos receber nesta casa, nesta sua casa. Nós estamos no Aquário Vasco da Gama, no Salão Nobre do Aquário, num edifício construído em 1917, e estamos aqui rodeados de dezenas de exemplares de peixes naturalizados, alguns com mais de 100 anos, e pertencentes à coleção oceanográfica do Rei Dom Carlos. Mas antes de falarmos do passado, eu queria espreitar o futuro e queria lhe perguntar que obras são estas que estão a decorrer hoje no Aquário Vasco da Gama. Muito bom dia. É sempre um prazer participar nestas iniciativas, principalmente esta, Ciência com Impacto, porque, de facto, isto é uma casa da ciência. E sendo uma casa da ciência, uma casa de todos nós, isto não é da Marinha, a Marinha tem a responsabilidade de cuidar deste espaço para a sociedade toda. Este espaço é um espaço da ciência e foi fundado em 1898 pelo Rei Dom Carlos. É dos aquários mais antigos do mundo. É o museu aquário mais antigo do mundo, aberto ao público. E esse é o grande legado que nós trazemos. Esta visão de olhar para o legado, viver um presente e perspectivar um futuro tem muito a ver com todas estas obras de beneficiação que estamos a fazer no aquário. Este edifício, em 2023, fará 125 anos, está naquela altura de levar a terceira modernização, já levou 2 modernizações nos anos 50 e nos anos 20, e por isso esta modernização é uma modernização que tem muito a ver com os desafios de uma sociedade atual, que é uma sociedade de imagem tecnológica, de nós termos que nos adaptar àquilo que a sociedade assim o exige. E que por isso estas obras todas que estão a ser feitas ou desenvolvidas aqui no Aquário Vasco da Gama têm como propósito tornar este espaço emblemático, e depois falaremos um bocadinho do passado, mas tornando-o mais atrativo para aquilo que é a expectativa tecnológica que todos os visitantes que vêm visitar o Aquário Vasco da Gama assim o esperam. E é essa, digamos, a grande mais-valia deste processo de transformação que o Aquário se quer posicionar. Vai entrar também aqui, digamos, na era digital. É transição digital. Eu gosto mais do nome transição digital porque só poderá haver uma transição digital se houver uma consistência de um legado e de um presente. E esse é o grande objetivo que o Aquário pretende. Não romper com o passado. Não vai deixar de ser como era. Não vai deixar de ser como era. Vai ter vários upgrades no seu espaço expositivo, mas, por exemplo, neste Salão Nobre, e nós quando este Salão Nobre vem um bocadinho ao encontro do grande legado que é deixado pelo Rei Dom Carlos, e uma história engraçada. O Rei Dom Carlos nasce em 1863 e quando é publicado em 1871 As 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne, é o livro que marca a infância do Rei Dom Carlos.
E, de facto, nós, estando neste salão nobre, neste espaço emblemático do aquário, nós sentimos quase na ponte do Nautilus. Eu estou a ver o Nemo aqui ao lado, estou a ver o Júlio Verne, por isso isto é um imaginário. Estaríamos a ver alguns dos peixes abissais que nessa altura Júlio Verne descreveu Descreveu, e temos aqui neste campo, ou neste espaço expositivo, inclusive monstros das profundidades, como o Júlio Verne assim o chamava, e que já estão extintos da natureza. Por isso, para além de ser um legado único, é uma casa da ciência, permitindo a investigadores de todo o mundo poderem vir tirar lamelas destas espécies já extintas para ver a evolução das espécies. Por isso, o rei Dom Carlos, para nós, para além de ser o pai da oceanografia em Portugal, o rei Dom Carlos é o nosso Charles Darwin. É uma pessoa, tanto que uma das galerias que estamos agora a transformar, estamos a adaptar, com apoios de mecenas, do Grupo Sousa, do Grupo da Madeira, Transitários, tem a ver com isso. Vai ser uma galeria dos invertebrados, mas vai ser uma galeria da evolução da vida. Isto é... Vai ficar fisicamente onde, essa galeria? Quem conhece já o espaço? Para quem conhece o espaço, é logo a seguir ao átrio principal do aquário que quem entra para a zona viva dos aquários. Por isso, aquilo antigamente era a Galeria dos Invertebrados, continuará a ser a Galeria dos Invertebrados, onde está a célebre Lula, que todos nós, em pequenos, nos lembramos da Lula, por isso é essa galeria, que será uma galeria totalmente remodelada, preparada para as acessibilidades, isto é, a nossa grande preocupação é que seja uma casa da ciência para todos, e eu quando falo para todos, desde das pessoas com mobilidade reduzida até às pessoas com problemas de audição, de visão, por isso será uma galeria muito preparada, muito inclusiva. E esse é o nosso grande objetivo de todas estas obras que estamos a desenvolver, é virar o aquário para uma vertente tecnológica, mas ao mesmo tempo acessível e de inclusão para todos. Sei que há duas outras transformações que gostava de falar consigo, não sei se não será levantar a ponta do véu, mas se for esse o caso, diz-me. Uma transformação grande vai acontecer naquela sala onde existiam as focas, os leões marinhos, que já não existem há alguns anos, e sei que aí vai acontecer uma grande transformação. Vai acontecer uma grande transformação, e porquê? Porque nós temos que nos posicionar, todos estes espaços, sejam museológicos, sejam temáticos, que têm vida animal, têm que se adaptar um bocadinho àquelas questões das imposições da sociedade. E nós, cada vez mais, o que vimos a assistir nesta última década é que eu, quando era miúdo, lembro-me de ir ao circo e ver os leões, e ver as girafas, e ver todos os animais de grande porte. Essas restrições estão-se a começar a sentir, e bem, nestes espaços. Porque uma forte tendência da sociedade o que diz é o dinheiro que se gasta em ter estes animais em cativeiro, sem condições mínimas de qualidade de vida que os animais devem ter, seria um dinheiro muito mais bem gasto em criar condições no seu habitat natural e que as pessoas fossem o seu habitat natural. E nós, perante estes desafios, então nós, com esta transformação digital e este impacto tecnológico, nós vamos construir naquele local uma janela virtual para o oceano. Isto é, vai ser o maior ecrã touch de Portugal, é um ecrã que vai ter 8 metros de comprimento por 3 de altura, em que as próprias crianças podem receber ou podem ter um conhecimento sobre os oceanos de uma forma tecnológica, mas interativa. Esse é o nosso grande objetivo, é criar esta janela virtual para o oceano, preparando o aquário para este desafio tecnológico, mas acima de tudo também preparando o aquário para que seja rentabilizado por todo o tecido empresarial português que queira se associar ao aquário, poder utilizar estes espaços para a sua área de negócio específica com este ecrã único que será utilizado, porque irá projetar oceanos, irá projetar a vida marinha subaquática. Será quase uma experiência imersiva. Mas é mesmo uma experiência imersiva, mas também com a possibilidade das próprias empresas poderem aproveitar este espaço para se projetarem elas próprias em termos da sua economia,
sendo o aquário, digamos, um facilitador dos posicionamentos das empresas aos novos desafios tecnológicos. A outra transformação que eu queria falar é a da sala das tartarugas. Aquele grande tanque já não tem tartarugas, elas estão nas nossas memórias, 3, 4 grandes tartarugas marinhas que foram sendo devolvidas ao mar, ao oceano. Sei que foram devolvidas com o Centro de Recuperação de Animais Marinhos de Ilhavo, a última das quais foi colocada num emissor de GPS e vocês acompanharam as suas andanças até perto dos Açores, mas esse espaço está agora vazio e também está a sofrer uma transformação. Sem dúvida, aquela galeria, que é a galeria central e que sempre ficará na nossa memória como a Galeria das Tartarugas, e esta recuperação nós fizemos jus a isso mesmo, com algumas figuras tartarugas na parte superior da galeria. O nosso grande objetivo foi devolver aquele espaço expositivo às pessoas. Aquela galeria é uma galeria importantíssima no Aquário Vasta Gama, porque é uma galeria que dessa saem outras galerias, por isso é uma zona quase ponto de encontro da rotatividade do circuito de visitas. Passamos ali por várias vezes, e o nosso grande objetivo foi dar toda a dignidade àquele espaço, mas dando a dignidade com vida marinha acessível a todos. E uma das coisas que fizemos foi, naquele tanque que tinha a borda muito alta, em que os miúdos até aos 6 anos não conseguiam ver nada lá para dentro, foi criar umas vigias, 6 vigias ao longo daquele tanque, para permitir aos mais pequeninos terem uma interação com a vida animal de proximidade, olhando para o interior do próprio tanque lateralmente. Eu julgo que será uma experiência quase imersiva das crianças, poder mas real, e vamos colocar naquele tanque os trujões da Sibéria, que aliás era uma espécie que existia aqui em Portugal. Extinta, extinguiu-se no Guadiana, e agora nós de alguma forma estamos a querer reativar essa ligação emocional a uma espécie que havia no aquário, ou que havia em Portugal, e que tínhamos cá no aquário, dando toda essa envolvência. Porque esse é mesmo uma grande preocupação que o aquário tem como casa da ciência. E nesse sentido, com a experiência que houve no passado de espécies extintas no nosso território, como é o caso dos trujões, há outras espécies que estão quase extintas e que nós aqui no aquário estamos a criar em cativeiro essas espécies, devolvendo ao seu habitat, às ribeiras, para que esses peixes nativos não desapareçam como os trujões desapareceram. Por isso esse é um dos grandes trabalhos que nós no aquário, em complemento a esta requalificação em termos visuais que o aquário está a sofrer, esta mudança de paradigma comunicacional, de proximidade às camadas mais jovens, porque isto é um aquário educativo, é esse mesmo. Porque nessa mesma galeria as crianças é dedicado à nossa fauna ribeirinha e, portanto, as crianças, os visitantes no geral, podem ver esses mesmos peixes que o comandante está a dizer que estão a reproduzir em cativeiro e que estão a libertar, estão também em aquários. Estão em exposição para que os mais novos e os adultos possam ver. Inclusive, há ali uma espécie naquele aquário, contrariamente ao que muita gente diz e que faz essa graça com os miúdos dos gamozinhos. Na realidade, existem gamozinhos. E nós temos ali um aquário com gamozinhos. Por isso, eu desafio a todos os visitantes e àqueles que queiram vir visitar o aquário, que venham identificar onde é que está o aquário com os gamozinhos. Muito bem. É um desafio que fica aqui. É um desafio que fica aqui. E ia perguntar como é que foi para si ser nomeado. Queria fazer aqui um pequeno parênteses e já regressamos ao aquário, mas queria percorrer aqui um bocadinho da sua carreira. E em 2019, como eu disse há pouco, foi nomeado diretor do Aquário Vasta Gama. Como é que foi para si ser nomeado diretor do aquário? Porque eu calculo, como qualquer português, arrisco-me a dizer, tinha uma relação emocional com este aquário. Sempre tive uma relação emocional com este aquário desde pequenino.
A primeira experiência que tive de aquário foi a primeira vez que andei de autocarro sozinho, que apanhei o 27 na Avenida de Roma e vim até ao aquário com um amigo meu. E a segunda vez que entrei neste aquário, tinha 13 anos, 14 anos, e entrei como voluntário. Tive a felicidade, na altura, do diretor do Aquário Vasta Gama ser uma pessoa, um contador de histórias que viveu e que ouviu contar. E, na realidade, este comandante, que foi uma pessoa que me marcou muito, que era o comandante Miguel Trigoso, uma pessoa, um entusiasta no aquário, uma pessoa que fez muito pelo aquário naquele período de modernização que ele alterou o aquário nessa fase, desenvolveu uma campanha e um projeto com a RTP, que foram uns filmes sobre a costa portuguesa, que era o Mar e a Terra. Não sei se lembra destes filmes, desta série que passava durante o verão, com o António Hipólito, que era o realizador, com o Centro Português de Atividades Subaquáticas, com a Faculdade de Ciências, e o grande mentor destas campanhas oceanográficas foi o professor Luís Saldanha, uma referência no mundo na área da biologia, tanto que estas campanhas que foram feitas a partir do aquário vieram mais tarde a originar toda aquela zona de Sesimbra ter sido classificada como protegida e deram até o nome do professor Luís Saldanha. Por isso, o trabalho que o aquário desenvolveu teve nessa gente. E eu tive o privilégio de estar nessas equipas. Por isso, eu vivi essas campanhas, era miúdo, a minha função, para além de apanhar espécies vivas como mergulhador amador, era também carregar as garrafas de mergulho dos cientistas mais velhos. Por isso, como o professor Luís Saldanha dizia, como tapeado, era um homem com um jeito para o desenho, uma coisa fabulosa. Ele fez um diário dessa campanha, muito à semelhança dos diários do Rei Dom Carlos, com aguarelas, acompanhado de aguarelas. Nós vamos agora editar esse diário do professor Luís Saldanha no âmbito de 125 anos do Aquário Vasta Gama, mas na realidade essa vivência que eu tive no aquário foi quase como uma enzima que me despertou o interesse de vir para a própria Marinha, tanto que sempre estive ligado na Marinha ao mundo submerso. Passei parte da minha vida nos mergulhadores da Armada. Vou perguntar isso, o que é que fazem os mergulhadores da Armada? Qual é que é a missão? Os mergulhadores da Armada, mas não é uma coisa, não confundam mergulhadores da Armada com mergulhos lúdicos. O mergulhador da Armada é um mergulhador, é um combatente. O mergulho que a Marinha faz é um mergulho de combate, é um mergulho que tem a ver com salvação marítima, tem a ver com aquele lado do mergulho que muitas vezes as pessoas não querem estar associadas, mas alguém tem que fazer. E infelizmente nós celebramos a trágica data há pouco tempo, dos 20 anos do acidente de Trento Pontes, em Castelo de Paiva, em que os mergulhadores estiveram muito envolvidos, foram os mergulhadores da Armada que lá estiveram. Por isso, é um meio hostil que nós mergulhamos para realizar missões, mas depois também tem estas maravilhas de expedições que fazemos, mergulhos lúdicos que se fazem, mergulhos científicos, e que realmente dá uma beleza a esta especialidade como se calhar não existe outra. Para mim, isso tem a ver com gosto. Por isso, eu sempre fui uma pessoa na Marinha muito feliz em tudo aquilo que fiz. E na realidade, quando fui nomeado pelo chefe de Estado-Maior da Armada, diretor do Aquário Vasta Gama, fiquei muito feliz porque possivelmente será a minha última unidade militar no ativo na Marinha. E sabe-me bem ter começado pelo aquário e acabado no mesmo aquário e deixar obra feita para as gerações vindouras. Antes de regressarmos ao aquário, eu queria prolongar aqui este parênteses e perguntar-lhe sobre o Instituto de Socorros Alfred. Também sei que esteve ligado durante muitos anos. E o Instituto de Socorros Alfred sofreu, na última década, nos últimos anos, uma transformação muito grande. Eu quase diria, em jeito de brincadeira, ficou uma espécie de Baywatch à portuguesa. Que transformações é que de facto sofreu o Instituto e de que forma é que essas transformações permitem concretizar melhor a sua missão? Sabe, nós temos que olhar para este tipo de organizações e o Instituto de Socorros Náufragos tem uma particularidade que se calhar poucas pessoas sabem. O Rei Dom Carlos cria o Aquário Vasta Gama
e a sua mulher, Dona Amélia, funda o Instituto de Socorros a Náufragos. Por isso, era um casal monárquico muito ligado a estas causas, causas do conhecimento, causas do serviço público. A experiência que a vida me tem dado relativamente a este tipo de instituições, estas instituições têm que estar muito aliadas à sociedade civil. E nós temos que aproveitar e associar-nos à sociedade civil para dar um passo em frente de consistência e daquilo que é a nossa missão. Acima de tudo, o Instituto de Socorros a Náufragos é um órgão regulador que regula toda a atividade de salvamento em Portugal, seja nadadores salvadores, seja estações de salva-vidas, mas acima de tudo é uma instituição que de alguma forma tem a obrigação de incutir às pessoas uma cultura cívica no cumprimento das regras de segurança para haver menos mortes, porque havendo menos mortes, então nós estamos a contribuir diretamente para a preservação da vida. Da mesma forma que o Aquário Vasta Gama. Nós no Aquário Vasta Gama, esta associação e esta viragem de paradigma que estamos agora a fazer, que é nos associarmos às empresas, às outro tipo de atividades, mas não perdendo o foco daquilo que é a missão do Aquário, é a forma calma, tranquila, de conseguirmos incutir nas camadas mais jovens uma cultura da preservação do meio ambiente. E esse é o nosso grande objetivo e é esse caminho que estamos neste momento a traçar de uma forma consistente. Voltando então ao aquário, como disse, o aquário é simultaneamente um aquário de peixes vivos e um museu, tem um espólio histórico único. Vamos falar do museu. O que eu lhe queria perguntar em termos de museu é, grande parte da coleção do aquário vem das campanhas oceanográficas do rei Dom Carlos, mas não se esgota aí, ou seja, por um lado tem um espólio único que vem de há 100 anos a esta parte, mas é um espólio que de alguma forma é sempre modernizado e que recebe sempre novos exemplares. Como é que isso funciona? O grande espólio que o aquário tem, de facto, é a coleção do rei Dom Carlos, não só na área da taxidermia, por isso destes peixes que estão preservados no tempo em formol e álcool, mas também a biblioteca científica do rei Dom Carlos, que uma das transformações que estamos a fazer aqui no aquário é torná-la pública aos visitantes. Vai ser também aqui? Que vai ser aqui na zona, porque esta sala onde estamos, o Salão Nobre, é quase o ex-libris da ponte do Nautilus, em que a grande riqueza histórica e de legado nos deixado tem a ver com isso. E, por exemplo, poucas pessoas, eu falo muito no Nautilus como o submarino do Júlio Vernes, mas nós o Nautilus temos ali, naquela vitrina ali, é uma concha. Poucas pessoas sabem que o Nautilus é uma concha, por isso tudo está ligado ao fundo do mar. Esta grande coleção do rei Dom Carlos era uma coleção que tinha cerca de 20 mil exemplares, recolhidas, esses exemplares recolhidos ao longo das 12 campanhas oceanográficas que o rei realizou, e que pela infelicidade do incêndio que houve na Faculdade de Ciências, parte dessa grande coleção do rei desapareceu no incêndio. As 2.000 exemplares de espécies que existem, somos nós que as temos todas. Por isso, isto tem um valor estimável, histórico, e tem um valor científico. Porquê? Porque muitas espécies que nós vemos aqui são espécies que estão extintas na natureza e muitos cientistas de todo o mundo nos pedem para vir tirar lamelas destas espécies para ver as derivas da evolução do DNA das espécies, como também estudar espécies já extintas da natureza. Agora, o que é a grande coleção do aquário? A coleção do aquário começou pelo rei Dom Carlos, mas ao longo dos tempos, das décadas, nunca mais parou o seu enriquecimento. E eu há pouco falava na campanha oceanográfica com o professor Luís Saldanha, muitas espécies foram apanhadas nessa altura, que estão neste momento aqui no Aquário Vasta Gama, também imortalizadas, para mais tarde serem estudadas. E essa é a grande riqueza deste Museu de História Natural, que é um museu de história natural vivo. Isto é, todos os dias é enriquecido por espécies
que aumentam no seu espólio, seja por doações, seja por exposições realizadas, seja por outro fim qualquer. Mas essa é a ideia. Os museus não são estáticos, os museus enriquecem, evoluem e, acima de tudo, os museus têm que ter, como o caso do Museu do Aquário Vasta Gama, os museus têm que ter uma mensagem a passar. E a mensagem a passar por este museu da coleção do Rei Dom Carlos, oceanográfico, é essencialmente a preocupação pela preservação da vida animal marinha. Uma instituição como esta, que tem tantas décadas de história, tem também um saber acumulado, um conhecimento acumulado imenso. E, por exemplo, quando estávamos há pouco a falar dos animais que foram conservados na época do Rei Dom Carlos, temos assim aqui alguns à nossa volta, mas depois há toda uma evolução também nestas técnicas de conservação dos animais, na taxidermia, não é? Hoje em dia recorrem-se muito às resinas e às fibras de vidro. Portanto, há dentro do aquário esse saber acumulado, ou seja, é também uma espécie de escola. Mais do que isso, hoje em dia todas estas instituições têm que funcionar em rede. O conhecimento é um conhecimento que tem que ser desenvolvido numa visão de partilha de conhecimento com outras instituições que tenham a ver com esta área e, de facto, essa foi a grande viragem do Aquário Vasta Gama, associar-se a outro tipo de instituições que também operam dentro da mesma área específica. Nós, neste momento, temos um protocolo com o MUNHAC, que é aqui o Museu de História Natural de Lisboa, temos também uma parceria muito forte com o Museu de História Natural do Porto, em que, de alguma forma, nós absorvemos conhecimento adquirido por eles e eles desenvolvem conhecimento adquirido por nós, havendo aqui uma partilha das necessidades de preservação deste tipo de espécies. Por isso, hoje em dia nós não podemos, de uma forma isolada, falar em conhecimento. Nós temos que falar de uma forma partilhada. E eu acho que a grande riqueza destas casas se virarem, ou destes espaços museológicos, se virarem para o lado académico, para a ciência, é o que nos dá o enriquecimento de novas técnicas de abordar os problemas que, se calhar, pessoas que não tiveram essa visão estagnaram e passaram à história. E esse é o nosso propósito, é associar-nos, desenvolvermos e contribuirmos de uma forma consistente e sustentável na área da ciência. Isso acontece também no aquário propriamente dito, porque vocês, quer dizer, são uma escola da aquariofilia. Têm aquários de água doce, de água salgada, de água quente, de água fria, de espécies tropicais, de fauna marinha portuguesa. É preciso saberem como é que hão de recriar esses habitats para que aquelas espécies vivam e, em muitos casos, se reproduzam e tenham continuidade. Portanto, há aqui também um saber, uma escola da aquariofilia aqui. Há uma escola muito grande e um dos grandes objetivos dessa escola é que essa escola seja devidamente divulgada, fomentada e articulada para que nós, através do gosto pelos aquários, possamos passar uma mensagem da preservação do ecossistema. Uma das coisas que nós gostaríamos de desenvolver, e está nos planos do próprio aquário fazer futuramente, é darmos cursos de aquariofilia para que pessoas que se interessam por esta área poderem ter de uma forma consistente cursos como é que se montam os aquários, como é que se estabilizam os ecossistemas, mas que isso seja visto de uma forma de cultura incutido, uma cultura da preservação do meio ambiente. Claro. O comandante falava há pouco destas relações em rede com outras instituições, e isto acontece também a nível de ciência, de produção de ciência. Deu há pouco o exemplo também, quando estávamos a conversar, das espécies autóctones de ribeiras, de peixe de água doce, que vocês reproduzem aqui, que criam aqui e que depois são libertados no meio natural. Recorda-se que quer partilhar outros projetos de ciência, de produção de conhecimento científico em que o aquário esteja envolvido? Olha, nós neste momento estamos a fazer um projeto
muito engraçado com o IPMA, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que é, aqui no aquário, desenvolvermos um estudo científico da viabilidade de criarmos sardinha em cativeiro, isto é, uma peixicultura de sardinhas, que é um projeto engraçadíssimo, é um projeto que nos dará muito gozo desenvolver pelo lado científico do aquário, porque essa é que é a missão do aquário, é projetos científicos. E estarmos associados a um IPMA para desenvolvermos um projeto desses é algo que nos orgulha muito naquilo que é o nosso posicionamento estratégico relativamente à ciência. Independentemente do IPMA e a origem do IPMA ter sido no Aquário Vasta Gama, isto foi o filho que saiu de casa e que cientificamente cresceu mais do que o pai aos dias de hoje, é muito gratificante ver o IPMA novamente a querer desenvolver este projeto com o Aquário Vasta Gama pelo tal saber acumulado, pelo conhecimento acumulado que temos aqui no Aquário Vasta Gama, de desenvolvermos este projeto conjuntamente que tem a ver com a economia do mar. Isto é, como um ativo que Portugal tem como uma fonte de riqueza. Por isso, se conseguirmos levar a bom porto este projeto que estamos a desenvolver com o IPMA sobre a viabilidade económica da peixicultura da sardinha, então nós estamos a cumprir aquela missão para a qual o rei Dom Carlos formou ou fundou o Aquário Vasta Gama. Porque estamos aqui a falar de diversas vertentes, não é? A sardinha é um peixe emblemático para nós, portugueses, é um peixe da nossa costa, mas é também um peixe que, no seu estado selvagem, tem estoques muito diminuídos e muito problemáticos. Portanto, estamos aqui, por um lado, a produzir ciência quando estamos a criá-las numa piscicultura, estamos aqui, como dizia, a fazer uma iniciativa de economia do mar, mas por outro lado estamos, de alguma forma, ainda que indiretamente, a contribuir para a conservação dos estoques de sardinha. Sabe, eu vou mais além do que isso. Nós na Terra também, há muitos milhares de anos, éramos meramente caçadores e fixámos-nos quando começámos a fazer culturas. Nós no mar temos que mudar este paradigma, porque nós no mar ainda somos caçadores. Não podemos ir apenas recolher. Nós temos que cultivar. E esta visão estratégica da sustentabilidade da economia do mar, se passar por cultivarmos, entre aspas, os peixes para o qual vamos comer, é uma forma de nós garantirmos a sustentabilidade do ecossistema. Por isso, esta questão da sardinha, se assim o acontecer, nós poderemos ter o problema resolvido a médio e longo prazo das cotas de pesca relativamente à sardinha, porque as criamos em cativeiro. Claro. Há uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, isto é, nós temos que olhar para o mar de uma forma, a ciência e o aquário tem que olhar para o mar de uma forma da sua sustentabilidade, mas nós deixamos de ser nómadas no mar. Claro. Temos que nos fixar e incentivar tudo o que são estes estudos para a preservação do meio ambiente. E o aquário tem espaço físico para este tipo de iniciativas? Ainda tem espaço físico disponível? Tem pouco espaço. O Aquário Vasta Gama, nos anos... Há muitos anos, cortou aqui uma parte. Cortou uma parte do aquário. O aquário perdeu algum espaço. A pressão urbana, antigamente o aquário, eu vejo fotografias antigas do aquário, era isolado aqui na zona de Dafundo. Hoje em dia está rodeado de prédios, mas isto é a evolução normal das sociedades e na realidade falta-nos espaço. Mas o espaço que temos dá para cumprir a missão que temos atribuída de uma forma mais criteriosa, mais rigorosa e mais ciente daquilo que é o espaço disponível para os projetos que queremos desenvolver. Aqui há uns anos, há 20 anos talvez, quando apareceu em Lisboa o Oceanário, chegou-se a falar da possibilidade do aquário se expandir para o lado de lá da linha do comboio. Depois, enfim, esse projeto deixou de só ouvir falar, mas o que eu queria perguntar era de que forma é que o Oceanário de Lisboa veio impactar o Aquário Vasco da Gama? Olha, muitas vezes fazem-me essa pergunta. O Oceanário é um espaço espetacular. É um espaço, acho que aquela obra que no âmbito da Expo 98 fizeram foi uma obra espetacular, é um oceanário
é lindíssimo, fazem um trabalho magnífico, mas o Oceanário é um espetáculo. É um espetáculo dos peixes grandes. É outro campeonato. Não tem a ver com aquilo que é o Aquário Vasta Gama. O Aquário Vasta Gama é um museu aquário. O Oceanário vive temas temáticos. Tem aqueles aquários enormes. Aqui é um aquário mais de proximidade da ciência. Mais intimista. Exatamente. E no outro dia, quando me fizeram essa pergunta, eu respondi quase com uma metáfora, dizendo que o Oceanário quase que representa o Rolls, quase que representa o Ferrari do Cristiano Ronaldo, e o Aquário Vasta Gama representa o Rolls da Sua Majestade a Rainha de Inglaterra. Se o Cristiano Ronaldo partir aquele Ferrari, no dia a seguir vai buscar um modelo melhor. Se a Sua Majestade a Rainha de Inglaterra partir o Rolls, não vai ter outro igual. Isto é uma peça única. E é um museu aquário mais antigo do mundo, aberto ao público. Por isso, isto é uma peça única. É uma história que gosta de contar, que se cruzou aqui um dia com o avô. Conte-me lá essa história. É mais do que uma história. É aquilo que é o sentimento do aquário. É uma história real, passou-se comigo. Eu estava a passar aí no corredor, fardado, porque tinha vindo de uma cerimónia, e passou um senhor com cerca de 90 anos, com uma criança na mão, e apontou-me um dedo a perguntar se eu trabalhava aqui. Eu fiquei logo preocupado, ou alguma coisa estava a correr mal, ou alguém tinha algum problema num aquário que ninguém tivesse visto, e com o senhor, e ele virou-se para mim e disse-me assim: sabe, uma pessoa de bem vem 3 vezes ao Aquário Vasta Gama obrigatoriamente, quando é pequeno, quando traz os filhos e quando traz os netos. Eu tenho a felicidade de vir a 4ª vez com a minha bisneta. Gostava de apresentar-lhe a Maria. E aquilo foi uma coisa que me bateu de tal maneira, porque esse é que é o aquário. Esse é o aquário. E, de facto, nós queremos, com esta mudança de paradigma que estamos a realizar, que a Marinha está a realizar no aquário, é devolver o legado às pessoas naquilo que é esta grande casa da ciência, porque, infelizmente, nós temos muitas crianças que hoje em dia falamos, e eu, pelo facto de estar aqui no aquário, pergunto se alguma vez vieram ao aquário. Não vieram ao aquário porque a realidade delas é o cenário, porque é a espetacularidade. E mais, e se quando perguntar às crianças, em complemento disso, quem é que era o Júlio Verne? Não fazem a mínima ideia. Houve uma que me perguntou, mas é da minha família? Não fazem a mínima ideia. Por isso, o grande objetivo da Marinha, relativamente ao aquário, nesta mudança de paradigma, é voltar a devolver ao aquário a importância que o aquário tem na sociedade portuguesa e, acima de tudo, que o aquário seja uma casa da ciência e que contribua de alguma forma para o incremento de uma cultura de preservação do ecossistema face à riqueza que o oceano tem que representar para Portugal. Que é cada vez mais atual e mais... Mais atual e mais urgente, tanto que uma das grandes, um dos grandes princípios defendidos pelas Nações Unidas é mesmo isso, é olhar para o ecossistema, para o oceano, como um fator económico importante na sociedade. Por isso é o que nós estamos aqui a fazer, seguindo um bocadinho esta linha de pensamento dos grandes valores da temática da atualidade. Ainda antes de acabarmos, queria descer outra vez ao aquário e perguntar-lhe o seguinte, que eu acho que é algo que sempre fascina quem percorre estes corredores. Como é que se gera um aquário? Que tipo de bastidores, que tipo de cuidados, que tipo de máquinas é que estão por trás daquilo que o visitante vê? Olha, é quase como uma pessoa ir a uma caixa multibanco, levantar dinheiro. Só vimos a parte bonita. Só vimos a parte bonita. Depois existe... O resto também é bonito. Sim, mas... O resto também é bonito. Mas para a pessoa leiga que olha para o peixe, aquilo por trás é um mundo. Sim. É um mundo de tubos, é um mundo de águas, é um mundo de garantia da qualidade da água salgada que se vai buscar ao guincho. Posso lhe dizer que todo o circuito de água que ainda temos no aquário, de bastidores, é o circuito de água do tempo do Rei Dom Carlos. Por exemplo, nós até nesse âmbito temos uma parceria muito forte com a Câmara Municipal do Oeiras, que tem a ver com o projeto Oeiras Educa,
que estamos a trazer as crianças todas do Concelho do Eiras, com o apoio da Câmara Municipal, a poderem visitar o Aquário Vasta Gama, para levarem este grande legado daquilo que é a sustentabilidade da vida marinha. E um dos projetos que existe no âmbito dessa parceria que existe com a Câmara Municipal é também, de alguma forma, mostrar os bastidores do Aquário Vasta Gama, as bombas, os aquecimentos de água, os níveis de água salgada, de água doce, as gravidades que se tem que ter com os aquários. Por isso isto é uma área muito complexa. Pois há toda aqui uma recriação do ecossistema, não é? Porque vocês produzem plâncton, ou seja... Nós, por exemplo, parte do plâncton que temos, as algas precisam de comer. Todos aqueles verdes que vemos dentro dos aquários, aquilo alimenta-se. Por isso nós fazemos plâncton. Temos uma fábrica de plâncton aqui, que damos esse plâncton, olha, por exemplo, para o oceanário, para as escolas. Fartamos, todas as escolas fartam-se de nos pedir plâncton para as aulas de biologia deles, para poderem ver nos microscópios. Por isso, isto é uma casa aberta, é uma casa de portas abertas à ciência, podendo, de uma forma natural e sem olhar para o fator financeiro, poder levar o conhecimento a todos. Tanto que no outro dia um colega seu perguntava, mas quanto é que o aquário consegue fazer com a bilhética que tem? Porque o preço da entrada do aquário é simbólica. E eu dizia, a minha bilhética, o meu resultado operacional é número de visitas. Porque quanto mais visitas eu tiver, mais conhecimento eu consigo passar, e esse é aquilo que eu avalio. Eu não avalio aquilo que são os 3 euros aos 2 euros que as pessoas pagam para entrar no aquário. Isso, para mim, é uma questão simbólica. Se eu pudesse, até era de graça, porque eu acho que o conhecimento, as pessoas têm que ter acesso gratuitamente. Então, vamos terminar. Estamos aqui nesta sala, enfim, tão espetacular. Quero-me contar aqui algumas histórias. Isto é uma pergunta de surpresa. Não sei se vão acreditar ou não, mas é uma pergunta de surpresa. Não estava combinado entre nós. Quero escolher aqui algum destes exemplares e contar aqui alguma história que demonstre a importância e a raridade do esporte. Olha, nós temos todas estas espécies, por exemplo, ali nas suas costas tem aquela cobra do Atlântico, que foi apanhado ali na zona do Cabo Raso, é uma espécie que já está extinta, mas há aqui uma peça que para mim é uma peça que tem uma peça com um valor insubstituível, que é uma peça que está aqui atrás de mim, que é este pato, que foi dado pelo Henrique VII de Inglaterra ao rei Dom Carlos, que eram primos, e há uma história muito engraçada na visita que ele fez a Portugal e quando deu esta peça, que trocaram de uniformes, isto é, ele vestiu-se com o uniforme militar português e o rei Dom Carlos vestiu-se com o uniforme inglês. E esta peça, para mim, é a peça mais valiosa que nós temos no Aquário Vasta Gama, porque o taxidermista que fez a imortalização desta peça era uma pessoa de referência no mundo na altura, e nós, vamos lá ver uma coisa, estamos a falar na altura que as ciências naturais estavam no auge, por isso isto era o taxidermista privado do rei, que fez esta peça para o rei Dom Carlos, e que realmente é uma peça de uma beleza, de uma perfeição, de tudo e mais alguma coisa, que há pessoas que vêm cá ao aquário só para ver esta peça. Por isso deixo o desafio, quando voltarmos a abrir ao público, que as pessoas, ao Salão Nobre, que sintam na ponte do Nautilus e que olhem espécies que já estão extintas da natureza, mas com uma atitude consciente de termos que preservar mais espécies e mais o ecossistema, para não termos mais espécies extintas postas em frascos para amanhã as pessoas terem que ver. Comandante Nuno Leitão, muito obrigado mais uma vez por esta magnífica conversa. Desejo os maiores votos de sucesso para estas obras e para esta transformação que o Aquário está a realizar. Tenho a certeza que vai correr muito bem e encontramos brevemente alguns aqui nos corredores do Aquário, certamente. Muito obrigado, nós. Ciência com Impacto despede-se. Regressamos na próxima semana com um novo convidado e um novo tema. Até lá. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.